Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um passo a passo aqui no canal Jaque Artes em Crochê. Eu espero que vocês gostem aí dessa videoaula, tá? Eu explico bem explicadinho, bem direitinho, o jeitinho que eu faço. Lembrando que esse square aqui, gente, já tem o passo a passo aqui no canal, tá? Eu fiz uma live ensinando como que eu faço essa florzinha aqui, rasteirinha super econômica. Vou deixar na descrição do vídeo o link dessa florzinha, tá? Ela é um pouquinho mais econômica do que essas que a gente vê na plataforma. Por quê? Porque aqui eu faço os pontos altos, né, normal. E aqui, gente, ao invés de fazer 3 pontos altos, eu faço 2 pontos altos, separados por uma corrente, tá? E aqui o verdinho, ao invés de eu fazer 3 pontos altos, eu faço 2. Então, a gente ganha bastante gramatura aí na nossa multicolor, tá, gente? Então, super fácil, super rápido, super econômico. Peço que vocês prestem atenção na primeira, segunda e terceira carreira, gente, porque tem uma modificaçãozinha aí dos tapetes tradicionais que a gente tá acostumado a fazer, mas eu ensino direitinho na videoaula, presta bem atenção, porque daí da quarta carreira em diante você vai conseguir estar confeccionando aí o seu tapete até chegar no bico de acabamento. No final do vídeo eu falo a medida dele, tá? De comprimento e de largura, e também falo quanto que está medindo esse bico aqui, que a gente ganha bastante confeccionando esse bico aqui, tá? Ganha bastante centímetros confeccionando. Então, vale super a pena aí você assistir até o final do vídeo para ver quanto que está pesando aí, né? Pesando não, gente, desculpa, medindo. O peso vai vir no vlog de produção, tá? Então, fique aí com a videoaula. Vou falar para vocês os fios que eu utilizei aqui para confeccionar. Não sou patrocinada, gente, mas eu gosto de falar. O que é bom, a gente tem que sempre estar compartilhando, né? Esse fio aqui, eu não sei que marca que é, tá? É uma sobra de barroco, eu acho que é barroco. Tô falando que é barroco, mas eu acho que é barroco. É uma sobra de fio que eu ganhei de uma amiga que parou de fazer crochê. Aqui, gente, é o verde da LM Barbantes, na verdade, da fábrica Barbantes LM, tá? Tem vídeo aqui de comprinha no canal dos barbantes que eu compro, e lá na descrição do vídeo tá o número do telefone de fábrica, tá? Se eu não me esquecer, eu deixo aqui na descrição do vídeo. Porém, se você não encontrar nesse vídeo aqui, vai no vídeo de comprinha aqui na descrição, tá lá, tá bom? Aqui também o tapete, o corpo do tapete eu fiz com barbantes LM, tá? Numeração 8. Então, eu explico para vocês a quantidade de carreira que a gente faz com 8, com fio 8 e também com o fio número 6, tá? Eu faço sempre a diferença, porque com fio 6 a gente precisa fazer 2 ou 3 carreiras a mais de comprimento, né, do nosso tapete. E com fio 8 eu fiz apenas 8 carreiras de ponto alto. Então, na videoaula eu explico direitinho e bora pra aula, gente! Para dar início, então, eu faço assim, gente, dou 2 laçadas na minha agulha, venho aqui no meu primeiro intervalinho depois do leque, insiro a agulha, laço meu fio, com o meu dedo da mão esquerda, no caso, eu seguro, né, o fio, tiro 2 laçadas, laço novamente e tiro mais 2. Fiquei aqui, então, com o meu primeiro ponto alto. Puxo um pouquinho esse fio aqui, olha, pra ficar mais apertadinho, laço meu fio, venho aqui no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Aqui, gente, esse fio do meu ponto, eu jogo pra cá e entrelaço ele no meio das correntinhas, tá? Faço uma corrente de espaço, jogo esse fio pra trás novamente, porque aqui eu já vou arrematando ele, tá? Venho no próximo intervalo, faço 2 pontos altos. Laço meu fio, venho aqui no meu próximo intervalo, 2 pontos altos. Opa, que desfio aqui. Laço meu fio, aliás, dou uma laçada, venho no meu próximo intervalo e faço 2 pontos altos. Eu faço a separação de uma corrente, porém, se para você estiver ficando muito apertadinho, você pode estar fazendo
com 2 correntes, tá, gente? Eu estou fazendo com uma correntinha só, porque eu estou utilizando o fio 8 e também, pra minha tensão de ponto fica melhor apenas uma corrente, mas isso varia muito de, artesã para artesã, tá? Então, eu fiz uma correntinha, um ponto alto nesse intervalo, mais um ponto alto, uma corrente, vou vir aqui no último espaço e vou fazer 2 pontos altos. Laço, uma correntinha de espaço, laço meu fio, vou vir aqui dentro do meu leque, vou fazer um leque com 2 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, novamente, 2 pontos altos. Uma corrente de separação, venho nesse próximo intervalo aqui, vou fazer apenas 2 pontos altos. Uma corrente de separação, venho no próximo espaço e faço 2 pontos altos. Uma corrente de separação, venho no meu canto aqui, vou fazer novamente um leque com 2 pontos altos de separação. Opa! 2 correntes de separação. E faço 2 pontos altos novamente dentro do meu leque. Uma corrente de separação, vou vir aqui já na parte reta do meu tapete, vou fazer 2 pontos altos, uma corrente de separação. E novamente, 2 pontos altos. Eu vou fazer, gente, essa primeira e a segunda carreira juntos, porque era um pouquinho diferente das tradicionais que a gente vê por aí, tá? Eu achei bem rápida, bem econômica, só tem que prestar bastante atenção na primeira carreira pra gente, e na segunda, né, pra gente depois dar sequência no tapete, porque ele é muito, muito rápido de fazer, e fazendo apenas 2 pontos, ao invés de 3 pontos altos, você vai economizar no tempo, no fio, né? E rapidinho aí você termina o seu tapete. Aqui eu faço 2 pontos altos, uma corrente, e vou fazer novamente o meu canto ali, tá? O meu último bloquinho de 2 pontos altos, uma corrente, vou vir aqui no meu leque, e aqui eu vou fazer novamente. Leque sobre leque. Apenas nessa primeira carreira, tá, gente? Que nós vamos fazer leque sobre leque. A segunda carreira já é um pouquinho diferente, então acompanha aí para vocês poderem fazer o tapete de vocês oval, porque se vocês conseguirem continuarem nessa sequência, o tapete de vocês vai ficar retangular ao invés de quadrado. Tenho também, pretendo gravar a videoaula dele no retangular para estar mostrando para vocês aí. Então, em breve vai estar aí no canal passo a passo também disponível no retangular, tá? Então, laço, uma corrente, laço meu fio e faço aqui 2 pontos altos. Uma corrente de separação no meu último leque. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Uma corrente de separação, vou vir aqui sobre o meu ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Então, assim está ficando a minha primeira carreira. Preste bem atenção agora, gente, na segunda carreira, que muda só um pouquinho, tá? Para vocês não errarem. Fiz aqui, então, o último leque, laço meu fio, vou fazer um ponto meio ponto aqui, deitado, tá? Então, eu laço meu fio aqui, ou na terceira corrente que você fez pra subir, no caso, eu vou fazer aqui no pezinho do meu ponto alto. Laço meu fio e tiro os 3 de uma vez. Faço 1, 2, 3 correntes que dá a altura do meu ponto alto. Se no seu ponto alto pede só 2, você faz só 2, tá? Aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente de separação, vou vir no intervalo e vou fazer 2 pontos altos. Aqui vai ser
a mesma sequência, tá? 2 pontos altos separados por uma corrente, até chegar ali no leque, que vai diferenciar agora, a partir dessa carreira, o leque, que não irei mais estar fazendo o leque, tá, gente? Está escapando o fio porque eu tô olhando pela câmera, fica um pouquinho mais difícil da gente estar trabalhando, né? Mas, bora lá da sequência. Lembrando que, se na sua tensão de ponto pedir para você fazer 2 correntes de separação, você coloca 2 correntes, tá, gente? Na minha tensão de ponto. Por eu estar utilizando o fio 8 também, eu prefiro estar colocando apenas uma corrente, para não dar muita diferença aí do meu tapete ficar embabadado, né? Então, adaptação aí de cada artesã, tá bom? Fiz aqui, então, a parte reta do tapete com 2 pontos altos, separados por uma corrente. Agora, cheguei aqui no meu canto. Aqui, gente, nós não vamos fazer mais leque sobre leque. Aqui nós vamos subir, vamos começar a fazer a parte da hélice do tapete, tá? Então, aqui, ó, faremos 3 pontos altos. Uma corrente de separação, venho no meu próximo intervalo. 3 pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo intervalo, faço novamente 3 pontos altos. Vamos fazer assim por 6 vezes, tá? Uma corrente de separação. Vou vir aqui. Uma corrente de separação e no meu último leque, faço, então, 3 correntes. Aliás, 3 pontos altos. Gente, só corrigindo aqui, nesse tapete nós vamos ficar com 5 hélices, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 6 hélices no outro tapetinho que vai vir a videoaula aí pra vocês. Laço o meu fio, fiz aqui, né, uma corrente de separação. E aqui, eu vou estar fazendo 2 pontos altos sobre cada intervalinho de uma correntinha. Eu vou fazer, gente, até chegar aqui no meu último intervalo e volto com vocês pra gente fazer novamente essa voltinha junto e começar a segunda carreira, porque na segunda carreira também tem como que eu posso falar? Uma mudança nos tapetes tradicionais, tá? Cheguei aqui, então, na minha curva, fiz uma corrente, né? E aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. Nós vamos estar fazendo, então, aqui a parte redonda do tapete, onde vai começar a abrir o tapete com as hélices, né? Fiz 3 pontos altos, uma corrente, então, no meu próximo intervalo, faço 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo intervalo, 3 pontos altos. Como tá escapando o fio, hein? É porque eu tô olhando pela câmera, né, gente? Então, fica um pouquinho mais complicado de tá fazendo, mas vai dar tudo certo. Uma corrente de separação e, novamente, 3 pontos altos neste intervalinho de uma corrente. Uma corrente de separação, vamos vir aqui no leque e fazer nossos 3 últimos pontos altos. Uma corrente de separação, agora eu vou vir aqui sobre essas 3 correntinhas que eu fiz pra subir, faço um ponto baixíssimo, vou subir 1, 2, 3 correntes para dar a altura do ponto alto, mais uma correntinha que vai dar o espaço, vou vir aqui no meu intervalo, vou fazer
2 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo intervalo, 2 pontos altos. Agora, vocês viram que deu a diferença aqui dos tapetes mais tradicionais, né, gente? Porque aqui eu comecei com o ponto V, né, que é o canto do tapete. Na segunda carreira, eu fiz 3 pontos altos juntos, sem corrente de separação, né? Fiz apenas uma corrente, já vim no intervalo e fiz 2 pontos altos. Então, nessa terceira carreira, faço um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para subir, 3 correntes de altura do ponto alto, uma corrente de separação, e agora, a partir de aqui, eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada intervalo, até chegar lá no canto, pra gente tá fazendo, então, o aumento para tá abrindo aí a nossa hélicezinha aí do tapete para ficar o tapete oval. Então, aqui eu fiz uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, e sobre esse último ponto alto aqui, vamos fazer um ponto alto. Então, se nessa carreira aqui, iniciamos com um ponto alto, vamos finalizar também com um ponto alto sobre o ponto alto da carreira de baixo. Uma corrente de separação, venho sobre o meu ponto alto da carreira de baixo, que vamos aumentar agora, tá? Fazer o aumento. Aqui, eu faço um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. E no terceiro ponto, vou fazer o meu aumento, ficando então com 4 pontos altos. Uma corrente de separação, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 e 4 pontos altos. Uma corrente de separação, e vamos fazer por todos os pontos aqui. Então, um ponto alto sobre cada ponto, e no último ponto, um aumento. Uma corrente de separação, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, e no último ponto, um aumento. Mais uma vez, então. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e 4 pontos altos. Lembrando que sempre no último ponto vamos fazer o aumento, tá? Uma corrente de separação, venho no meu primeiro ponto aqui e faço ponto sobre ponto. Lá ponto, uma corrente de separação. No próximo intervalo, ponto sobre ponto. Uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente de separação no próximo intervalo, 2 pontos altos. Uma corrente de separação no próximo intervalo, 2 pontos altos. Uma corrente de separação no próximo intervalo, 2 pontos altos. Uma corrente, próximo intervalo, 2 pontos altos. Uma corrente, chegamos aqui. Então, no grupinho de 2 pontos altos, vamos fazer um ponto sobre o último ponto alto da carreira de baixo. Corrente de separação, cheguei, então, no arredondado do tapete. No canto do tapete, né, gente? Arredondado não existe. Faço aqui ponto sobre ponto. E, no terceiro ponto, um aumento. Eu vou fazer com vocês só mais essa carreira aqui, tá? Para iniciar a próxima carreira. E vou explicar para vocês como que vocês vão fazer na sequência, que não tem mais mudança. Apenas nessas 3 primeiras carreiras aqui que tem um pouquinho de diferença no tapete. Mas, a partir da próxima carreira, vocês vão seguir a sequência que eu passei para vocês até agora, tá? Lembrando sempre que
Toda vez que chegar aqui no canto redondo do tapete, vocês vão fazer o aumento no último ponto alto. Com uma corrente de separação, se o seu ponto pedir, 2. Eu gosto de colocar sempre uma, gente, porque eu acho que fica mais esticadinho o meu tapete, mas isso vai de artesã, tá? Se no seu tapete você estiver fazendo com uma corrente, estiver emborcando o tapete, você faça apenas uma corrente. Cheguei aqui, então, no último canto. Vou fazer, então, meus 4 pontos altos. Uma corrente de separação, vou vir aqui sobre a terceira corrente que eu fiz para subir. Faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui, nessa carreira, vou fazer 3 pontos altos. Dentro desse intervalo, um ponto alto. Deixa eu só arrumar aqui que ficou um pouquinho largo minha correntinha. Ó, faço um ponto alto, uma corrente de separação, e a sequência vai ser sempre essa, gente. 2 pontos altos sobre cada espaço e uma corrente de separação para cada 2 pontos altos, tá? Vou chegar até no canto ali para mostrar para vocês. Dois pontos altos, uma corrente. Aqui eu vou fazer um ponto alto no intervalo e sobre esse ponto alto eu faço outro ponto alto. Uma corrente de separação. Então, o nosso tapete está ficando assim, ó. Aqui ele já começa a ficar, deixa eu mostrar aqui, aqui ele começa a ficar redondinho, tá vendo? Então, aqui é os cantos do nosso tapete, aqui é a parte reta. Esse tapete que eu estou fazendo, gente, é o tapete pequeno, tá? Então, para você tá fazendo aí a tampa do vaso e o pé do vaso, sem a entrada, você pode estar fazendo com 2 flores, tá? Como eu tô mostrando aqui pra vocês. E ele vai ficar sempre com 5 hélices, tá? Porque aqui eu tenho apenas 5 pontos que eu comecei com um canto e 2 espaços e mais um canto. Então, aqui totalizou 5 hélices, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. A partir de agora, vai começar a abrir aqui o nosso canto. Então, a próxima carreira agora a gente vai fazer com um aumento, vai ficar com 5, depois a próxima 6, 7, 8 e assim sucessivamente, até o tamanho que você quer a base do seu tapete, tá? Você pode estar fazendo com 2 ou 3 cores, então você vê a sequência de quantas carreiras você vai precisar aí para estar trocando a cor. No caso, esse aqui, eu vou fazer apenas com uma cor, que é a pedido da minha cliente, então já aproveitei para estar gravando a videoaula para vocês. Então, eu vou estar fazendo com apenas uma cor. Porém, se você vê necessidade de estar trocando aí a cor, você também troca, tá? Então, eu vou dar sequência aqui, olha, nesse cantinho, para vocês entenderem agora a sequência do tapete. Então, aqui na carreira de baixo eu tenho 4 pontos, então, automaticamente, nessa carreira aqui eu vou ficar com 5 pontos na curva do tapete, tá, gente? Sempre na curva. Na parte reta do meu tapete, eu não tenho aumento nenhum. A não ser a diferença ali de iniciar uma carreira com ponto alto e outra carreira com ponto fechado. Uma corrente. E vou fazer aqui, gente, as outras 5 hélices e volto com vocês aqui, tá? Finalizei, então, o meu canto. Faço uma corrente de separação. Sobre esse ponto da carreira de baixo, eu faço um ponto alto. No intervalo, um ponto alto. Uma corrente de separação. Agora, eu vou dar sequência aí em 2 pontos altos separados por uma corrente. Vamos lá, então, para a explicação do tapete. Vocês viram que a primeira carreira e a segunda carreira iniciamos com 2 pontos altos. Na terceira carreira, já iniciei com um ponto alto, uma corrente de separação, e fui fazendo 2 pontos altos sobre cada intervalo. No último ponto, eu fiz, então, um ponto alto, certo? Sempre separado por uma corrente. Nessa carreira aqui, 1, 2, 3, na quarta carreira, já vim com um ponto sobre o ponto da carreira de baixo e um ponto alto na
no intervalo, uma corrente, e aqui vamos conseguir, vamos na sequência de 2 pontos altos sobre cada intervalo. Nesse intervalo, farei apenas um ponto alto e sobre esse ponto vou fazer 2 pontos altos. Aliás, um ponto alto, ou seja, a sequência vai ser sempre de 2 pontos altos, certo? Então, vamos fazendo até chegar aqui, olha, nessas 3 correntinhas que fizemos para subir. Então, essa carreira aqui, a próxima carreira, vai ficar como essa carreira. Vamos iniciar com 3 correntes e mais uma para separar. Na outra carreira, você vai fazer desse jeito. Na próxima carreira, desse jeito. Na próxima carreira, desse jeito. Uma carreira assim, uma carreira assim. Na quantidade de carreiras que você precisar estar fazendo, tá? Eu aqui vou fazer, eu acredito que umas 7 ou 8 carreiras, né? Porque o meu ponto é... O meu barbante é o número 8, tá? Numeração 8. E a cliente quer um mini tapete. Então, esse aqui também serve para o pé do vaso, como eu falei pra vocês. Então, eu vou fazer aqui a quantidade de carreiras que eu preciso e volto falando pra vocês quantas carreiras que eu fiz com o fio 8, tá? E falo pra vocês também quantas carreiras vocês vão precisar fazer com o fio número 6, tá? Porque eu também tenho tapete com a numeração 6 e eu fiz um pouquinho mais de carreiras. Então, eu vou fazer aqui a sequência de carreiras que eu precisar e já volto mostrando pra vocês quanto que eu fiz, tá bom? Finalizei, então, a minha base, gente. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Eu fiz 8 carreiras porque eu estou usando o fio número 8 e para o tamanho do tapete que eu preciso, que foi a encomenda da minha cliente, então, com essas 8 carreiras tá ótimo. Vou fazer, gente, uma carreira com o fio vermelho e essa carreira vai ser no ponto fechado, tá? Então, eu vou dar início aqui com vocês. Eu laço meu fio 2 vezes, mas você pode estar vindo também sobre qualquer ponto aqui, tá? E tá amarrando o fio também. Eu faço dessa maneira. Então, eu laço meu fio 2 vezes, venho aqui sobre esse ponto alto, insiro a minha agulha, puxo o fio, seguro o fio que está solto aqui, tiro 2 laçadas, laço novamente, tiro mais 2 laçadas. Aqui já dei a altura do meu ponto alto. Puxo esse fiozinho aqui pra deixar ele mais firmezinho, dou uma laçada, venho no meu intervalo. E aqui eu vou fazer... Opa, esse fio sempre fica pra cá, tá, gente? Pro seu lado da mão que você tá crochetando. No caso, se você for destro, vai ficar do seu lado direito, tá? Se você for canhoto, fica pro seu lado esquerdo. Então, venho aqui no intervalo. Um ponto alto. Agora, esse fio que tá solto, eu jogo pra cá, porque daí eu vou tá laçando o meu fio e vou estar já arrematando ele. Olha só, ele fica escondidinho aqui entre os fios, tá? Posso deixar ele aqui pra baixo, ó. Laço meu fio, no próximo faço um ponto alto. Essa carreira vai ser toda de ponto alto fechada, tá? Porque eu já vou fazer a última carreira pra dar entrada no meu bico de acabamento. Pausei o vídeo só pra desembolar o fio ali, então, vou vir aqui de novo, olha, sobre o meu intervalo, um ponto alto. No ponto alto da carreira de baixo, um ponto alto. Lembrando que, se você fez 2 correntes de intervalo, então, são 2 pontos altos sobre as 2 correntes, tá? Então, é um ponto sobre cada ponto e um ponto sobre cada corrente de intervalo. Vou cortar esse fiozinho aqui e depois eu passo um pinguinho de cola, pra ele não estar saindo de entre os pontos aqui, tá? Então, vou dar sequência aqui a essa carreira de ponto alto fechado. E volto, então, com vocês pra gente tá dando andamento, então, na carreira do bico do tapete, tá bom? Finalizei, então, a minha carreira de ponto alto fechado. Vou fazer mais uma carreira de ponto alto fechado. Agora, eu vou fazer no fio da cor da base. Lembrando que, se você quiser fazer com
apenas uma cor, só esse tapete você também pode estar fazendo, tá? E eu fiz aqui só esse detalhezinho porque foi pedido da cliente, tá, gente? Então, eu venho aqui, olha, sobre qualquer ponto e inicio o meu ponto alto. Agora, eu vou fazer novamente ponto alto sobre ponto alto. Aqui foi onde eu finalizei, então fica um pouquinho mais apertado. Aí, esse ponto alto aqui, ó, já posso ir passando ele por entre os pontos, que eu vou finalizar ele aqui. Já vou arrematando ele aqui junto com vocês. Junto com vocês, não, né? Vou arrematando já junto com os pontos que eu vou fazer nessa carreira aqui de ponto alto fechado. Finalizei, então, essa carreira de pontos altos. Vamos, então, para o bico de acabamento do tapete, tá? Vou fazer 3 correntes, que dá a altura do meu ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Totalizando aqui 5 pontos, tá? Então, eu fiz 3 correntes que deu a altura de um ponto alto. Fiz 1, 2, 3, mais um, 4, com as 3 correntinhas, 5 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui, olha, eu vou pular 1, 2, no terceiro ponto, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, pulo 2 pontos de baixo no terceiro, faço um ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Minha cachorrinha quer brincar a hora que eu vou gravar vídeo. Vê se pode uma coisa dessa. 4 pontos altos. E 5 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Vou pular 1, 2, no terceiro ponto, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Vou pular 1, 2, no terceiro ponto, vou fazer novamente a sequência de 5 pontos altos. Vou fazer, então, gente, por toda a minha volta. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Finalizei, então, a minha carreira de 5 pontos altos, 3 correntes, 1 ponto baixo, 3 correntes, 5 pontos altos, tá? Agora, eu viro aqui, ó, na terceira correntinha, fiz o ponto baixíssimo. Sobre a mesma correntinha aqui, vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vou fazer 5 pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada ponto da carreira de baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou vir sobre meus outros bloquinhos aqui de 5 pontos, vou fazer novamente 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer novamente 7 correntes. 3, 4, 5, 6 e 7. E vou dar sequência aqui, novamente, de 5 pontos baixos. Então, essa carreira vai ser todinha assim, tá? 5 pontos baixos, 7 correntes e 5 pontos baixos sobre cada ponto da carreira de baixo. Vou fazer, então, a minha carreira todinha. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, então, tá bom? Finalizei, então, a minha carreira de 5 pontos baixos, 7 correntes. Vou vir aqui, gente, olha, bem em cima desse ponto baixíssimo que eu fiz para subir. Vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo,
Então, aqui eu pulei 2 pontos baixo da carreira de baixo, ficou 2 pontos. E eu estou aqui no terceiro. Aqui eu vou fazer uma corrente, 2 correntes, vou vir aqui. Nessas correntinhas que eu fiz aqui, nas 7 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 correntes. Vou vir aqui nas correntes novamente, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui, olha, 1, 2, no terceiro ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo. 1, 2 correntes, laço meu fio, nessas correntinhas vou fazer 3 pontos altos. Faço 4 correntes. E faço novamente. Epa, que desfiou meu fio aqui, deixa eu só arrumar. 1, 2 e 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes, vou vir aqui na terceiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Ficando, então, assim o meu bico de acabamento, tá? Então, vamos fazer por toda a volta 3 pontos altos, 4 correntes, 3 pontos altos sobre as 7 correntes, 2 correntinhas. Vou vir no meu terceiro ponto da carreira de baixo, fazer um ponto baixo. Novamente, subo 2 correntes, 3 pontos altos, 4 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntes e venho e faço ponto baixo no terceiro ponto baixo da próxima carreira. Então, eu vou fazer a minha volta todinha aqui e já eu volto com vocês pra gente fazer, então, a nossa última carreira do nosso bico de acabamento. Gente, eu gosto muito desse bico de acabamento porque ele cresce mais o nosso tapete. Então, aí, tem menos picô do que os tapetes convencionais, né, que a gente vê bastante aí por aí pela plataforma, e ele é bem grande, ele cresce bastante o trabalho. Depois eu vou medir pra vocês aqui na minha tensão do ponto com o barbante número 8, pra gente ver quanto que cresceu aqui do corpo do tapete, tá? Finalizei, então, minha carreira, gente. Fiz 2 correntes, vou vir aqui sobre o meu ponto baixo que eu fiz. Faço um ponto baixíssimo. Epa. Uma corrente, laço meu fio, vou vir sobre o meu primeiro ponto alto. Faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui, vou pegar essas 2 laçadas aqui da frente do meu ponto alto e faço um picô. Laço meu fio, vou pular o primeiro ponto no segundo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Volto novamente, pego essas 2 laçadas da frente e faço um ponto baixo, formando, então, um picô. Sobre as minhas 4 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou fazer um ponto picô. Laço meu fio dentro da mesma correntinha, vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou fazer um picô com 3 correntinhas. Laço meu fio, venho sobre o meu primeiro ponto. Vou fazer novamente um picô com 3 pontos altos. Epa. Laço meu fio, pulo um ponto no próximo, faço um ponto alto. Notem que esse picô está com 2 menores, esse maior no centro e esses 2 menores aqui. Se você quiser esse aqui maior, você faz mais correntinha, tá, gente? Eu gosto dele assim,
só um pouquinho maior do que esses outros dois aqui das laterais, então eu faço com 4 correntes. Mas você pode fazer com 5, 6, vai depender do tamanho que você quer o seu picô, tá? Eu gosto mais delicadinho assim, então eu faço dessa maneira. No último ponto alto que fizemos aqui, não vamos fazer picô nenhum, tá? Aqui eu já laço meu fio, vou vir sobre o primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou fazer 3 correntes e vou fazer o picô. Laço meu fio, pulo o primeiro ponto alto no próximo, faço um ponto alto com picô de 3 correntes. Laço meu fio, venho aqui nas minhas correntinhas e vou fazer um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes e faço meu ponto picô. Laço meu fio, volto nas correntinhas novamente e vou fazer um ponto alto, um picô com 3 correntinhas. No meu primeiro ponto alto, faço um ponto alto, um picô novamente com 3 correntes e fecho com ponto baixo. Laço meu fio, pulo um ponto no próximo, faço um ponto alto. Laço meu fio, já venho pro próximo e continuo fazendo. Ponto alto, 3 correntes e um picô. Então, vou fazer desta maneira por toda a volta do tapete, tá? E assim que eu finalizar, eu volto mostrando pra vocês e vou medir aqui, gente, pra gente ver quanto que cresce o nosso tapete depois do corpo do tapete pronto, tá? Pra vocês verem aí que vale bastante a pena estar confeccionando esse biquinho aqui, tá bom? Finalizei, então, meu bico de acabamento. Fiz aqui, então, meu último ponto alto. Vou vir aqui, olha, sobre esse ponto alto que eu fiz. Nesse primeiro ponto alto. Insiro a minha agulha, puxo meu fio e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. Corto meu fio para o arremate. Aqui eu puxo bem essa laçadinha para poder fazer o arremate aqui atrás e não aparecer. Eu puxo pra frente, depois eu vou no ponto da frente, puxo pra trás. E depois eu faço o arremate entre os pontos aqui, passo uma colinha, depois que a colinha seca, eu corto o excesso, tá? E aqui está, então, meu tapete lindo, maravilhoso. Olha só. Meu espaço é bem pequeno, porém, está todo completo, olha só. Na abertura do vídeo, vocês viram ele aí certinho, né? E, gente, eu vou medir ele aqui pra gente ver quanto que ele está medindo. Não ficou um tapete muito pequeno, porém, é um mini tapete, tá, gente? Aqui eu vendo como mini tapete, porque só tem 2 florzinhas no centro do tapete. Então, vou pegar minha fita métrica aqui e vou medir junto com vocês pra gente saber quanto que está medindo de um picô ao outro, tá? Ele está com 67 de comprimento por... Vamos ver a largura. Falei pra vocês que ele não tá tão pequeno. Ele está com... Deixa eu arrumar direitinho o picôzinho aqui. Até o outro picô maior com picô maior, está com 54 centímetros. Então, está um tamanho bem legal aí, né? Eu vendo ele como mini tapete, tá? No valor de R$30, tá bom? Então, é o valor que eu vendo esse tapetinho. Lindo, perfeitinho, amei fazer. Espero que vocês tenham gostado também da videoaula aí, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, gente. E deixar o comentário aí do que vocês acharam da minha videoaula. Estou empurrando aqui porque o espaço é pequeno, então, para vocês verem ele certinho. Está lindinho, tá? Vou deixar no final do vídeo aí também o vídeo dele completinho, para vocês estarem curtindo aí, deixando o joinha para mim, muito importante para o engajamento do canal. E se você puder fazer o favor aí de compartilhar com mais amigo e amiga crocheteira para estar fazendo esse tapetinho super lindo, rápido. No vlog de produção, gente, eu vou estar passando para vocês aí
o peso dele certinho, tá? No vídeo da videoaula aqui eu não vou pesar, mas no vlog de produção vai ter sim ele, a pesagem dele, tá? Ele é bem econômico, eu fiz no fio 8, mas mesmo assim ele fica bem econômico, tá bom? Então, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações em todas, pra ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E também, ative o sininho, tá, gente? Não se esqueça de deixar o comentário, compartilhar se puder aí com mais um amigo ou amiga crocheteira, para estar vindo aí fazer essa belezura aqui comigo. Se você fizer, me marca aí que eu vou estar repostando o seu trabalho, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo passo a passo. Tchau, tchau! Gente, eu voltei aqui pra gente estar medindo o bico de acabamento que eu prometi pra vocês e acabei esquecendo, mas lembrei, voltei aqui pra medir pra vocês verem como cresce o nosso tapete. Olha só, eu considero o bico de acabamento nessa última cor do nosso trabalho, tá? Porque aqui eu fiz uma carreira de ponto fechado, então, pra mim, até aqui é o corpo do tapete. Daqui pra cá é o bico de acabamento. Então, vamos medir aqui pra gente descobrir juntas quanto que está. Olha, 10 centímetros, gente. Então, 10 centímetros desse lado, mais 10 centímetros desse lado, consideramos aí que a gente ganha 20 centímetros de bico de acabamento. Só o centro do tapete, da última carreira de ponto alto fechada, está com 34 centímetros. Então, 34, gente? Acabei esquecendo aqui, gente. 35, na verdade, olha só. 35. Mais 10 aqui, 45, mais 10 aqui, 55. Então, gente, vale super a pena a gente tá fazendo esse bico aí pra tá crescendo o nosso tapete aí, caso você queira aí um trabalho bem bonito. Eu amei esse bico de acabamento, tá? Me inspirei lá no canal da Jéssica do Girassóis Cadman, no tapete Érica que ela tem lá, super lindo, tá? A base do tapete é diferente, mas o bico de acabamento é o mesmo, por isso que eu gostei, porque ele cresce bastante o trabalho da gente. Então, agora sim, pago aí, né, a promessa que eu tinha feito de medir pra vocês. E beijo, gente, fui!